O mangá começa com um assalariado chamado Yuki, tentando se infiltrar em sua própria casa porque está morrendo de medo de sua esposa demônio. Infelizmente para ele, o demônio já o espera com uma faca enorme na mão. O nome dela é Mitsuki e ela está furiosa porque o marido nem sequer a informou que ficaria fora bebendo até 1 hora da manhã. Ao agarrar nosso protagonista pela gola, ele é imediatamente lembrado de sua clara falta de crescimento vertical, já que parece uma criança ao lado de sua esposa, que o supera em altura. Ele tenta tirar a faca dela antes que ela acidentalmente se torne viúva, mas Mitsuki não está disposta a ouvir pedidos. Ela o sacode como um boneco enquanto ele tenta justificar sua situação, dizendo que teve que beber com o chefe, já que os assalariados não podem simplesmente abandonar seus superiores. Sua esposa, no entanto, não está convencida com essa desculpa patética. Ela permite que ele viva mais um dia, larga a faca e pergunta se ele gostaria de comer algo. No entanto, o protagonista não pega a dica e diz que já jantou, deixando-a ainda mais chateada. Ela o esbofeteia com um guardanapo antes de pedir que ele tome um banho, já que ele cheira como um universitário em uma manhã de domingo. Enquanto ele vai se limpar, Mitsuki senta-se na cozinha com lágrimas nos olhos. Acontece que a aparência feroz do demônio não é tão má assim. Ela ficou furiosa porque preparou um banquete inteiro para seu desavisado marido, que estragou tudo ao comer fora sem contar a ela. Apesar de ser principalmente culpa dele, ela também se sente um pouco culpada por tratá-lo como se ele lhe devesse dinheiro. Ela acredita que ele teria experimentado sua comida se ela tivesse pedido gentilmente. Essa dualidade de sentimentos a consome, pois, não importa o que ele faça, ela o ama de todo o coração. Infelizmente, este último ato de violência pode fazer com que Yuki a odeie, mas ela falha completamente em perceber que ele a ama ainda mais. Ele a abraça por trás, pede desculpas por ser um insensível e diz o quanto a ama. Ao estilo tsundere, Mitsuki começa a agir como se não se importasse, mesmo com o rosto corado. No entanto, Yuki não desiste e começa a brincar com seus pequenos chifres, fazendo-a eventualmente rir. Ela o faz comer toda a comida, e ele concorda, mesmo que tenha dificuldade para sair do banheiro no dia seguinte. Alguns dias após esse incidente de violência doméstica, Mitsuki manda uma mensagem para o marido para ver se ele vai chegar tarde em casa novamente. Ela espera que ele chegue mais cedo do que o habitual, e para sua absoluta alegria, ele diz que estará em casa em breve. Mitsuki então volta a cozinhar o jantar com um grande sorriso no rosto, pois acredita que o marido não esqueceu que hoje é um dia muito especial. Anos atrás, quando eram apenas crianças, eles se conheceram neste dia pela primeira vez fora de um santuário. Mesmo naquela época, o protagonista era um cara legal que queria ser amigo dessa pequena demonia, mesmo que ela insistisse que faria um ensopado dele se não recuasse. Mitsuki ainda se lembra de como passavam tardes inteiras colhendo castanhas. Naquela época, o marido era mais alto que ela, o que o tornava ainda mais legal, mas ela ainda o ama mesmo que ele pareça pequeno comparado a ela agora. Com todas essas lembranças de sua infância em sua mente, Mitsuki decide cozinhar algo especial para seu amante para celebrar este dia especial. No entanto, as coisas não saem conforme o planejado mais uma vez, pois ela recebe uma mensagem de Yuki dizendo que algo urgente surgiu e ele está preso no trabalho por enquanto. Não é necessário ser um gênio para saber que essa mulher fica furiosa além da conta. Naquela noite, quando o marido anuncia orgulhosamente querida, estou em casa, ela sai brandindo um cutelo, dizendo que hoje finalmente vai comê-lo para esquecer o dia especial deles. Para sua surpresa, no entanto, Yuki está encharcado de suor e segurando o que parece ser uma caixa de doces. Sentindo-se um pouco confusa ao vê-lo tão sem fôlego, Mitsuki pergunta ao marido por que ele parece que acabou de correr uma maratona. É quando Yuki revela que estava ocupado correndo pela cidade procurando pelos doces de castanha favoritos dela e, depois de encontrá-los, correu o caminho todo para casa para celebrar o aniversário de seu primeiro encontro. Após ouvir essa explicação, Mitsuki fica sem palavras. Sua raiva se transforma em um oceano de amor por nosso protagonista bobo, que fez questão de tornar esse dia ainda mais especial para ela. Sobrecarregada por todas essas emoções, ela começa a chorar e agradece a Yuki por esse gesto romântico. Naquela noite, nosso protagonista assiste com um sorriso enquanto sua esposa devora essas sobremesas. Ela parece genuinamente feliz, e o marido não consegue parar de olhar para o rosto dela, mesmo que tenha sido um incômodo procurar esses doces específicos. Depois de vê-la aproveitar, Yuki sente que todo o esforço valeu a pena. Nesse momento, Mitsuki o nota olhando intensamente para ela e se sente um pouco envergonhada. Ela diz a ele que pode continuar olhando, mas não vai compartilhar esses doces com ele. Ela age como um bebê, mas o marido não se importa.
Na verdade, seu sorriso só aumenta ao testemunhar esse lado infantil de sua esposa. Ele diz a ela para comer tudo, pois está feliz apenas vendo-a aproveitar. Ao ouvir esse comentário carinhoso, Mitsuki não consegue deixar de se apaixonar por ele novamente. Ela também se sente mal por ser sempre tão malvada com ele, mesmo que ele esteja tentando fazer algo legal para ela. Então, para finalmente mostrar a ele a gratidão merecida, nossa Mitsuki decide alimentá-lo ela mesma. No próximo fim de semana, Yuki está tentando recuperar um sono muito necessário quando sua esposa pede para ele acordar. A princípio, ela está sendo gentil, mas ele continua pedindo mais 5 minutos, e seus instintos demoníacos entram em ação. Ela grita com ele para acordar agora se não quiser morrer hoje. Já são 10 horas da manhã, e ela não quer que ele passe o domingo inteiro na cama como um preguiçoso. Ela quer tomar café da manhã juntos como um casal normal, já que não tem muitas oportunidades de passar tempo juntos. Então, para tirar o marido da cama, ela começa a bater uma panela bem ao lado de seus ouvidos, quase causando um ataque cardíaco nele no processo. Depois que ele sai relutantemente do futon, Yuki se encontra encarando um banquete inteiro, o que o deixa feliz por ter acordado. Ele está se empanturrando de sopa, e Mitsuki oferece para trazer suco de maçã para ele. Seu marido diz sim. E é aí que ele é mais uma vez lembrado de que sua esposa não é uma garota comum. Em vez de usar alguma máquina, ela simplesmente pega a maçã como uma verdadeira psicopata e a espreme até virar purê. Depois de observar a força bárbara de sua esposa, Yuki decide nunca mais contrariá-la. Então, como um bom garoto, ele termina toda a comida e a agradece por todo o trabalho que teve para prepará-la. Ele até se oferece para lavar a louça, o que surpreende sua esposa, que geralmente faz todas as tarefas sozinha. No entanto, ela não se importa, pois está bem ciente das longas horas de trabalho de Yuki. Sentada no sofá, ela pensa que realmente se casou com um cara legal. Quando, sem aviso prévio, seu marido agarra seus ombros, ele quer se redimir por agir como uma criança pela manhã. Então, ele está pronto para dar uma massagem em sua esposa para aliviar seu estresse. Ao massagear lentamente suas costas, o humor de Mitsuki melhora cada vez mais. Não demora muito para que ela comece a rir, pois essa massagem parece mais uma sessão de cócegas, e ela adora. Alguns dias depois, Yuki está voltando para casa do trabalho quando começa a lembrar de todas as coisas que fazem sua esposa diferente de qualquer outra garota por aí. Ela obviamente tem um pavio curto e muitas vezes perde a paciência, transformando-se em um demônio assustador de verdade. Uma das coisas que a deixa mais irritada é o hábito de Yuki de chegar em casa tarde. Também não ajuda que ela seja mais alta que ele. Imagine ser interrogado por alguém que não apenas é muito maior que você, mas também tem chifres na cabeça. E para piorar, ela sempre diz a ele que um dia vai cozinhá-lo para o jantar. Yuki nem consegue dormir tanto quanto quer porque sua esposa tem o hábito de bater panelas em sua cabeça sempre que ele está tentando ser um pouco preguiçoso. Ela também faz birra com frequência, especialmente pelo fato de ter que ficar em casa enquanto nosso garoto está se divertindo em bares. Mitsuki expressa sua frustração fazendo piada com ele por ser um bobo ou até mesmo por ser baixo demais. Mas apesar de todos esses traços aparentemente ruins, ela sempre fica acordada até seu marido voltar. É verdade que ela gosta de cumprimentá-lo com uma faca na mão, mas Yuki sabe que ela geralmente está brava porque se preocupa com a segurança dele. E não importa o quão tarde seja, ele sempre encontra comida quente o esperando. E isso é verdade, mesmo para hoje. Então, enquanto se sente bem, ele percebe que, apesar de suas falhas evidentes, sua esposa é uma pessoa muito legal e ele a adora por isso. Sentindo-se animado com todos esses pensamentos românticos em sua cabeça, ele diz a ela o quanto a ama. E, assim, ele desencadeia o demônio interior dela mais uma vez, que se sente um pouco envergonhada depois de ouvir o marido dizer tudo isso. Então, ela simplesmente pega um travesseiro e bate nele no rosto para fazê-lo calar a boca. Na noite seguinte, ao voltar do trabalho, Yuki sente um pouco de dor nos ombros. Mitsuki pergunta o que há de errado, e ele diz que seus ombros estão tensos. Provavelmente porque ele passa o dia todo na frente do computador. Vê-lo massagear os ombros lembra sua esposa do tempo em que ele a massageou, o que a fez se sentir muito bem. Para retribuir o favor, ela pede a ele que sente e a deixe massagear seus ombros. Yuki está um pouco apreensivo com essa ideia. Ele está preocupado que ela possa quebrá-lo ao meio enquanto tenta dar uma massagem. Então, ele tenta mentir, dizendo que se sente bem, mas Mitsuki não está com vontade de deixá-lo escapar. Ela o faz sentar e depois começa a pressionar suavemente os músculos ao redor de seus ombros. Isso, é claro, faz com que nosso garoto se sinta ótimo.
e ele começa a elogiá-la por ser boa em tudo. No entanto, enquanto elogia sua esposa, ele vai um pouco longe demais e descobre o que acontece quando você voa muito perto do sol. Assim que ele a chama de fofa e perfeita, o rosto de Mitsuki fica vermelho de vergonha. Ela está tão constrangida que esquece de ser gentil e acaba apertando os ombros de Yuki muito forte. Ela só para quando o marido grita de dor e implora para ela se acalmar. Alguns dias depois, Yuki volta do trabalho e descobre que hoje eles terão carne grelhada para o jantar. O casal está animado com essa refeição especial, pois não a tem há um tempo. Então, estão tentando saborear cada pedaço de carne em seus pratos. No entanto, na empolgação, Mitsuki acaba tocando a grelha com os dedos, para o completo horror de seu marido. Em vez de gritar de dor, ela simplesmente coloca esses dedos na boca para curá-los. Yuki pergunta se ela está bem, e Mitsuki afirma que esse tipo de queimadura pequena não pode machucá-la. Na verdade, ela costuma colocar saliva nelas para curá-las. Sua resposta deixa nosso protagonista perplexo, pois ele não pode acreditar que demônios ainda usem métodos tão bárbaros de tratamento. Como ele é um humano civilizado, quer tratar os ferimentos dela adequadamente. Então, ele rapidamente pega o kit de primeiros socorros e coloca um curativo nos dedos dela. Enquanto o Dr. Yuki está muito orgulhoso de seu trabalho, sua esposa acha que ele exagerou. Ela nem estava com dor de qualquer maneira. E agora, por causa do curativo em sua mão, ela nem pode comer a deliciosa comida à sua frente. Felizmente para ela, Yuki tem um plano para resolver esse problema também. Ele vai alimentá-la pessoalmente, mas isso é um pouco constrangedor demais para uma demonia orgulhosa como Mitsuki. Ainda assim, ela não quer magoar os sentimentos dele, e também está com fome, então ela deixa que ele a alimente. Quando tudo está dito e feito, ela realmente se sente feliz com as ações embaraçosas, mas românticas de seu marido. Mas alguns dias depois, outro incidente bizarro apenas relembra esse fato. Tudo começa quando Yuki entra em casa com uma estranha sacola plástica na mão. Sua curiosa esposa pergunta o que ele trouxe, e Yuki explica que seu colega de trabalho o presenteou com algumas frutas. Isso teria sido bom se ele tivesse trazido maçãs, bananas ou praticamente qualquer outra fruta, mas, infelizmente, ele chegou em casa com alguns pêssegos. E sua esposa, como todos os outros demônios, não pode nem tocá-los. A princípio, nosso protagonista não entende por que Mitsuki age como se fosse alérgica a pêssegos. Eventualmente, ele descobre o motivo de seu nojo quando ela lhe entrega a história de Momotaro, ou Garoto Pêssego, que ficou famoso por matar um monte de demônios. Embora ele finalmente entenda por que Mitsuki odeia pêssegos, ele fica mais surpreso com o fato de que um cara louco como Momotaro realmente existiu. Ao longo das próximas semanas, o casal passa algum tempo juntos, e eventualmente, o inverno chega. No início de dezembro, nossa demonia começa a sentir frio pela casa. Ela está amaldiçoando o inverno quando de repente se lembra de uma informação importante que seu marido lhe contou uma vez. Ele tinha um kotatsu escondido em algum lugar de sua casa. Como Mitsuki está acostumada a arrumar o lugar, ela sabe onde esse kotatsu realmente está. Está escondido dentro do armário extra de Yuki, e ela imediatamente vai cavar para encontrá-lo. Como o kotatsu geralmente tem um aquecedor embaixo, seria perfeito para a sala de estar deles. Ela já está sorrindo com a ideia de relaxar sob esse ótimo móvel. Mas logo descobre que encontrar o kotatsu não será uma tarefa fácil. Está enterrado profundamente sob uma montanha de tralhas dentro do armário de Yuki, e ela passa horas tentando localizá-lo. Ela está quase pronta para desistir quando começa a sonhar acordada sobre como vai usar esse kotatsu. A ideia de sentar sob ele com seu marido é o suficiente para motivar Mitsuki, que pode praticamente se ver beijando Yuki enquanto eles estão debaixo dessa mesa japonesa tradicional. Armada com esse novo tipo de motivação, Mitsuki está pronta para mergulhar na lixeira e pescar seu prêmio. Leva algumas horas a mais, mas ela consegue encontrar e montar o kotatsu na sala de estar. Agora ela espera pacientemente que seu marido chegue em casa e sente-se debaixo dele com ela. E essa aventura do kotatsu não é a única coisa que o inverno traz para nosso casal. Afinal, não há nada mais romântico do que o Natal, e Mitsuki está se esforçando ao máximo para torná-lo especial para eles. Apesar de ser uma agente do inferno, ela se veste como Papai Noel e surpreende seu marido, que não consegue superar o quão bem ela fica em um terno vermelho e fofo. Como a maioria das crianças ao redor do mundo, ele também está ansioso por seu presente, mas, para sua decepção, Mitsuki não trouxe nenhum. Na verdade, ela nem sabia que deveria trazer presentes de Papai Noel. Em sua mente,
Papai Noel era apenas um velho que gostava de correr por aí com uma fantasia engraçada para fazer as crianças rirem. Ainda assim, mesmo que ela não tenha trazido nenhum presente para seu amado marido, ela não pretende deixar isso estragar o Natal deles. Como qualquer Papai Noel profissional, ela está determinada a cumprir seu trabalho, então ela se oferece para ser o presente de Yuki neste Natal. Enquanto ela faz essa oferta descuidadamente, seu marido fica envergonhado, e é quando ele percebe que, apesar de ser uma demonia, Mitsuki é meio ingênua quando se trata de ser romântica. Então, ele aceita a oferta dela, e os dois passam a noite comendo e bebendo para celebrar o grande dia. E como estamos falando de Natal, não demora muito para que o casal esteja celebrando o Ano Novo. Como qualquer homem de cultura saberá, no Japão, celebrar o Ano Novo geralmente envolve uma visita ao santuário próximo em busca de boa sorte. No entanto, Yuki tem um problema. Ele decidiu encontrar sua esposa no santuário, mas será difícil encontrá-la em meio a uma multidão tão grande. Ele a deixou para trás ao sair de casa porque ela queria usar seu kimono laranja favorito, e agora seu marido está procurando desesperadamente por ela entre centenas de pessoas nos terrenos do santuário. Mas Mitsuki o supera e o encontra muito rapidamente. Nosso garoto se vira para encará-la, e ele fica de queixo caído ao ver como ela está bem. Ela pergunta por que ele parece desconcertado, e ele deixa escapar sem pensar muito que ela está linda. Claro, esses comentários são demais para a orgulhosa Mitsuki, e ela diz a ele para parar de falar bobagens. Ela age como se não gostasse do elogio, mas o coração dela está disparado desde que seu marido falou. Ela nota que ele comprou um jogo tradicional japonês, e ela diz que vai derrotá-lo nesse jogo assim que chegarem em casa. Mesmo que as coisas estejam indo bem para o casal, Mitsuki ainda não gosta que seu marido chegue em casa tarde quase todas as noites. Alguns dias depois, quando ele chega em casa cambaleando no meio da noite, ela fica muito brava com ele. Ele tenta se desculpar, mas ela não o perdoa. Na manhã seguinte, ela nem o manda embora com um sorriso, o que deixa Yuki um pouco triste. Mitsuki, por outro lado, não quer falar com ele de jeito nenhum. Mas tudo muda quando ela lê a carta que ele deixou para trás. Na carta, seu marido pede desculpas por deixá-la sozinha o dia todo e por chegar tarde todas as noites. Ele encerra a carta lembrando-a mais uma vez de que a ama, e por algum motivo, essas palavras realmente tocam Mitsuki. Ela não apenas perdoa Yuki, mas também acaba beijando a carta sem pensar. Alguns dias depois, nosso protagonista finalmente tem um dia de folga, e Mitsuki está animada para passar o dia inteiro com ele. Então, ela vai até a sala de estar para ver o que ele está fazendo, e para sua surpresa, em vez de estar preguiçoso, Yuki está mexendo no laptop. Mitsuki, é claro, quer saber o que ele está fazendo, e é quando seu doce marido a deixa zangada ao dizer que está trabalhando em uma tarefa. Acontece que nosso protagonista tem que trabalhar às vezes, mesmo em seu dia de folga, e, não surpreendentemente, ele parece estar bem com isso. Sua esposa, no entanto, está prestes a explodir. Ela está começando a se irritar com como ele sempre diz sim para mais trabalho. Yuki explica que seu chefe pediu para ele terminar uma tarefa no tempo livre. Essa explicação só deixa Mitsuki mais irritada, já que ela não gosta de como seu marido faz sempre o que o chefe pede. Ela diz a ele para se manifestar de vez em quando e dizer não de vez em quando para bebedeiras noturnas e horas extras. Mesmo que a maioria dos caras aceitasse esse conselho, ela sabe que seu marido não gosta de dizer não às pessoas, então ele nunca vai reclamar com o chefe. E como ele não vai resolver esse problema, ela decide lidar com isso sozinha. Ela está prestes a bater no chefe de Yuki, quando ele implora para ela se acalmar. Ele não quer perder o emprego, então pede a ela que espere ele terminar, e eles podem sair depois. Então, nos próximos minutos, Yuki volta a trabalhar em seu projeto, mas sua esposa continua aparecendo para perguntar se ele terminou. Seu comportamento é meio fofo, mas ele realmente precisa trabalhar, então ele puxa suas bochechas e diz a ela para tirar uma soneca enquanto ele trabalha. Depois disso, Mitsuki o deixa em paz. No entanto, acontece que ela não estava realmente brava com ele por estar trabalhando, ela estava apenas provocando ele. E mesmo que eles não tenham feito nada divertido, ela gostou de ser uma irritação para ele. No início da manhã, o inverno passa lentamente, e com a chegada de fevereiro, é hora de Setsubun. Este é um festival japonês em que as pessoas jogam feijões nos demônios para expulsá-los de suas casas. Sua esposa está sentada em casa assistindo crianças jogarem feijões em demônios na TV, claro. Como uma demonia, este festival não traz alegria alguma para ela.
Ela nem pode comer feijões como outras pessoas neste dia, já que demônios são proibidos de consumir feijões, além de pêssegos. Em vez de se divertir, ela está apenas sentada, ficando com raiva dos humanos por este festival insensível. No entanto, seu marido retorna mais cedo do que o habitual para surpreendê-la. Mas para o absoluto horror de Mitsuki, ele está segurando na mão o que parece ser um saco de feijões. Ela está se perguntando se ele está prestes a expulsá-la de sua casa quando Yuki a surpreende com algo diferente. Em vez de feijões vermelhos, ele a cobre com grãos de café e diz a ela que Setsubun não é apenas um festival de ódio. Ele explica que as pessoas jogam feijões para se livrarem de demônios malignos, e Mitsuki não tem um osso mau em seu corpo. Então, ele está usando este festival para agradecê-la por estar em sua casa e em sua vida. Nosso garoto mais uma vez consegue trazer lágrimas de alegria aos olhos de sua esposa com sua atitude absolutamente positiva. Mesmo depois de todos esses anos, Mitsuki simplesmente não consegue acreditar como ele pode ser tão positivo, e a partir deste dia, ela decide celebrar este festival como a maioria das pessoas ao seu redor. Ela começa lançando feijões na cabeça de seu marido. À medida que o fim de semana retorna, também retorna o hábito de Yuki de trabalhar em seu dia de folga, e sua esposa está louca para gritar com ele por estar ocupado, mesmo quando está em casa. No entanto, desta vez ela se impede de agir como uma esposa cruel que fica brava com seu marido por trabalhar demais. Ela quer apoiá-lo, mas também realmente quer que ele preste atenção nela. Então, ela elabora um plano infantil para se aproximar dele. Finge limpar o sofá em que Yuki está sentado. É sua maneira de se aproximar dele. Seu plano funciona, e ele anota, perguntando por que diabos ela está limpando a parte de trás do sofá. Ela tenta se esconder dele, mas Yuki pode ver seus chifres, então ela decide desistir. Ela diz a ele que só queria que ele falasse com ela e interagisse um pouco. Isso faz seu marido se sentir um pouco culpado, e ele decide fazer uma pausa. Pede a ela que lhe traga um pouco de chá, e os dois têm uma pequena conversa divertida. Depois disso, Mitsuki apenas senta bem ao lado de Yuki enquanto o observa trabalhar. Ela pensa que pode irritar seu marido, mas vê-lo assim só o motiva a terminar seu trabalho rapidamente. E depois de finalmente terminar, os dois passam o resto do dia se divertindo pela casa. Os dois estão se acostumando a ser um casal, então no dia dos namorados, Mitsuki quer caprichar e dar a Yuki chocolates feitos à mão. Ela colocou muito trabalho nesses chocolates, mas mais uma vez, seu marido não deixa de decepcioná-la. Graças ao seu trabalho, ele diz que vai se atrasar novamente, e isso frustra o humor de Mitsuki, que estava muito animada para ver a reação de Yuki ao receber aqueles chocolates. Ela passa aquela noite na sala amaldiçoando seu marido e adormece ali mesmo. Ela acorda depois de um tempo quando Yuki anuncia sua chegada, como sempre. Ela vai até a porta para ameaçá-lo por estar atrasado, mas desta vez ela está segurando uma caixa de chocolates em vez de sua faca. Assim que nosso protagonista vê a caixa, seu medo se transforma em um sorriso. Mitsuki também não o incomoda muito e lhe entrega os chocolates com uma expressão irritada. Enquanto Yuki come os doces, ele diz a ela que o surto dela hoje o fez rir em vez de fazê-lo temer por sua vida. Ele ri da situação toda, quando sua esposa lhe diz para ser grato ou ele estará nas notícias amanhã por ser morto no dia dos namorados. No entanto, sua ira se acalma quando seu marido sinceramente pede desculpas e agradece por esse belo presente. Na noite seguinte, o casal está assistindo a um filme quando Yuki desmaia no ombro de Mitsuki. No início, ela fica um pouco surpresa por tê-lo tão perto, mas então começa a sentir algo mais. O bom cheiro dele e seu rosto bonito estão praticamente forçando-a a roubar um beijo. Eles realmente não se beijaram muito. Ela pensa que é a chance perfeita para beijá-lo sem quebrar o personagem. Então, ela move lentamente os lábios em direção ao rosto dele, mas justo antes de alcançar a linha de chegada, nosso protagonista acorda. Isso acaba sendo um erro fatal. E Mitsuki o esbofeteia tão forte que até seus ancestrais acordam com o choque. Yuki, é claro, está confuso sobre o que está acontecendo, e sua esposa inventa uma desculpa de que estava apenas esmagando o mosquito que estava sobre o rosto dele. Ela também acaba dizendo a ele para não presumir que ela estava tentando beijá-lo. Essas palavras são o suficiente para fazer Yuki perceber o que está acontecendo, já que ele está acostumado com Mitsuki mentindo sobre seus verdadeiros sentimentos. Enquanto ele se levanta para ir para o quarto, ele lhe dá um beijo enquanto vai para a cama. Depois de mais uma exibição de sua atitude, sua esposa fica lá com o coração acelerado, se perguntando de onde diabos veio aquilo. Após esse ato de amor, o romance floresce entre o casal, e por alguns dias eles agem como se estivessem sendo pagos para serem legais um com o outro. Em vez de perder a paciência,
Mitsuki leva chá para Yuki toda vez que ele trabalha em casa. Nosso protagonista também faz questão de trazer doces para sua esposa, que nem mesmo fica brava com ele por chegar tarde. Metade de suas conversas consiste em palavras como arigato. Quase parece que estão sendo controlados por duas inteligências artificiais diferentes que ainda estão aprendendo como os humanos falam. É completamente diferente de como costumam agir, mas felizmente esse hábito estranho de agradecer mutuamente 100 vezes por dia chega ao fim. Um dia, enquanto Mitsuki está fazendo o café da manhã, seu marido a olha e agradece por se casar com ele. Isso prova ser demais para sua esposa, que finalmente volta à realidade e o esbofeteia na cabeça por dizer algo tão constrangedor. Quando voltam ao seu comportamento usual, já é o meio de março, e Yuki traz um presente para sua esposa no dia branco. É uma caixa com barras de aparência colorida, e a princípio Mitsuki acredita que são chocolates. Ela pega uma e imediatamente percebe que esse chocolate cheira a produtos de limpeza. Não é um cheiro ruim. Então ela está pronta para dar uma mordida quando seu marido grita para ela parar. Ele explica que o que ela está segurando é na verdade sabonete, e ela não vai gostar do sabor de jeito nenhum. Isso imediatamente diminui o entusiasmo de Mitsuki, que se pergunta por que Yuki traria algo que ela nem mesmo pode comer. Seu marido, no entanto, não trouxe o sabonete sem pensar. Na verdade, ele quer lavá-la com ele no banho. Essa proposta é um pouco embaraçosa para nossa demonia, mas ela também está muito intrigada. Na verdade, ela nem deixa Yuki jantar e o arrasta para o banho para que possam usar aquele sabonete especial. Algumas noites depois, Mitsuki sonha com o tempo em que costumava ser intimidada por crianças fora de um templo. Na época, ela não parecia muito assustadora, e os humanos não tinham muito medo dela. Como a maioria das pessoas odiava demônios, era normal que as crianças jogassem pedras nela. Uma noite, quando algumas crianças estavam sendo especialmente violentas com ela, uma criança pediu que parassem. Então, ele ofereceu a mão para essa pequena demonia e disse a ela que queria ser seu amigo. Esse garoto não era ninguém menos que nosso protagonista, Yuki. Ele formou um vínculo em comum com Mitsuki naqueles dias, quando passavam tardes inteiras brincando perto do santuário. Mitsuki finalmente teve um amigo que era bom com ela e que adorava tê-la por perto. Mas a felicidade deles não durou muito. Um ano após o primeiro encontro deles, Yuki teve que se mudar para Tóquio com sua família. E isso significava que sua amizade com a adorável demonia estava chegando ao fim. Mitsuki tentou impedi-lo, dizendo quanto o amava, mas não ajudou, e eles foram separados. Anos depois, ela acorda com um suor frio após sonhar com aquele tempo. É o meio da noite, e ela tem uma forte vontade de ver o marido. Felizmente, ele está dormindo bem ao lado dela, mas ela o abraça apertado para garantir que ele nunca a deixe novamente. Na manhã seguinte, Yuki acorda com um pescoço rígido e se pergunta se alguém tentou sufocá-la enquanto dormia. Sua esposa, por outro lado, está se sentindo muito melhor depois de mantê-lo em seus braços a noite toda. Alguns dias depois, o casal decide mentir um para o outro, já que é 1º de abril. Yuki não tem tanta certeza sobre essa ideia, mas sua esposa insiste, então ele concorda. Ele diz a ela que odeia cada coisa sobre ela, mas essas palavras têm um impacto profundo em Mitsuki. Ela esquece toda a brincadeira de 1º de abril e acredita que seu marido realmente a odeia. Yuki tem que abraçá-la para lembrá-la de que ele estava apenas mentindo. Agora que ele participou desse jogo infantil, é a vez de Mitsuki mentir. Usando a mesma fórmula, ela diz a ele que odeia as entranhas dele, amaldiçoa o dia em que se casou com ele e não encontra alegria em viver com ele, certamente não quer passar o resto de sua vida com ele. Embora ouvir essas palavras da boca de sua esposa seja difícil para nosso protagonista, ele entende o que ela realmente quer dizer e como ela realmente se sente em relação a ele. E isso marca o fim de mais um dia cheio de amor na vida desse casal peculiar. E falando em peculiar, Mitsuki é estranhamente apaixonada por luta livre. Ela cresceu aprendendo artes marciais para se defender. Então agora gosta de assistir a grandes homens se espancarem. À noite, ela costuma assistir à luta livre com seu marido, que não tem interesse algum nesse esporte violento. No entanto, ele não pode realmente ficar longe disso, já que Mitsuki gosta de executar todos os tipos de movimentos nele. Uma noite, ela está sendo particularmente agressiva, e isso assusta seu marido, que não quer ser sufocado. Ele pede que ela o solte, mas Mitsuki não desiste. Ela quer tentar um movimento assustador nele, o que faz os alarmes soarem na cabeça de Yuki. Ele está preocupado que vá se machucar se não a impedir, então decide contra-atacar. Ele a agarra pela cintura e a joga no chão, mantendo-a em seus braços. Enquanto ele tenta se proteger, sua esposa já desistiu.
Ela está muito animada com a situação para continuar, então ela apenas deixa que ele aprenda assim. E com esse movimento especial e um tanto duvidoso, Yuki se torna o campeão indiscutível de sua casa. Na manhã seguinte, Mitsuki acorda exatamente às 5 horas da manhã para preparar o café da manhã para seu marido. Ela imediatamente veste seu avental favorito e começa a cortar legumes. Ela também continua pedindo a Yuki para parar de ser preguiçoso e se preparar para o trabalho. No entanto, quando ela vai para o quarto, ele ainda está dormindo sem se importar com o mundo. Isso desperta o demônio interior dela, e ela o assusta batendo panelas ao lado de sua cabeça. Para evitar a ira dela, nosso protagonista termina rapidamente o café da manhã e começa a se arrumar para o trabalho. Mitsuki o vê partir com um aceno depois de arrumar sua gravata e cabelo. Nessa época, ela está nas nuvens porque conseguiu com sucesso fazer com que o marido se preparasse para o trabalho. E agora é hora de assistir alguns programas de TV. Mas há algo que ela precisa fazer primeiro. Seu marido distraído esqueceu o almoço em casa, e ele vai comer comida de conveniência se Mitsuki não levar a marmita para ele. Então, usando sua força demoníaca, ela corre atrás do marido e entrega a marmita antes que ele suba no ônibus. E assim termina uma manhã típica nesta casa caótica. No próximo dia de folga de Yuki, o casal visita Kyoto para aproveitar as cerejeiras em flor. Enquanto caminham sob as belas árvores, nosso protagonista de repente segura a mão de sua esposa, o que a surpreende no início. Ela fica constrangida de segurar as mãos assim, mas eventualmente deixa que ele a segure enquanto caminham juntos. Isso lembra Mitsuki do ano que passou com Yuki quando se conheceram pela primeira vez. Ele costumava segurar sua mão e arrastá-la enquanto exploravam as florestas ao redor do santuário. Mitsuki adorava a energia dele. E mesmo depois que ele foi embora, ela continuou pensando no tempo que passaram juntos. Ela está perdida nessas belas lembranças quando Yuki lhe disse que também costumava passar seus dias pensando no tempo que passou com ela. Por isso, ele queria caminhar com ela para reviver aqueles dias mais uma vez. Seus sentimentos crus e sinceros deixam Mitsuki com lágrimas nos olhos, e nesse estado emocional, ela esquece de controlar sua própria força. Só quando seu marido grita de agonia que ela percebe como está esmagando sua mão. Ela o solta e se desculpa por estar distraída, mas Yuki diz que ela terá que compensar isso realizando um de seus desejos. Parece uma armadilha para Mitsuki, que está preocupada que seu marido vá fazer um pedido malicioso. Mas a mente de Yuki não está realmente nesses momentos. Agora ele tem um desejo bastante simples. Ele só quer sentar-se à beira do rio com sua esposa, como todos os casais ao seu redor. Embora seja um desejo inocente, ainda é muito para Mitsuki, que se sente envergonhada por se sentar em um lugar conhecido por ser um ponto romântico. Ela tenta sair dessa situação dizendo que sentar no chão vai estragar as roupas e aumentar seu trabalho doméstico. No entanto, seu marido veio preparado e tira uma toalha de piquenique para lidar com as desculpas dela. Agora Mitsuki não tem mais motivo para dizer não, então ela se junta a ele na margem do rio, enquanto conversam sobre o passado. Para Yuki, isso parece um sonho, porque ele sempre quis fazer um encontro legal como este com ela desde que se casaram. Assim que se reconectaram após todos esses anos, eles realmente não conseguiram sair em encontros como esse. Ele está aproveitando muito esse momento, e seu entusiasmo está começando a fazer Mitsuki se sentir muito bem também. No calor do momento, Yuki tenta conseguir um beijo, mas é aí que sua esposa estabelece um limite e diz para ele recuar se não quiser um olho roxo. Ela ainda está ameaçando quando uma garotinha se aproxima deles para pegar sua bola. Agora, a maioria das pessoas não consegue ver os chifres de Mitsuki, mas por algum motivo, as crianças conseguem ver que ela é uma demonia. É por isso que a garotinha encara antes de correr de volta para sua mãe. Enquanto a criança tenta contar para a mãe sobre os chifres, Yuki diz que um dia eles podem ter um filho próprio. Ele está empolgado em ter uma família com sua esposa demônio. E, no fundo, ela também adora a ideia de ter filhos. Até mesmo o pensamento de uma criança fofa correndo pela casa é o suficiente para fazer Mitsuki sorrir. Então, ela diz ao marido para se recompor e parar de sair até tarde da noite se realmente quiser ter filhos. Yuki promete parar de fazer horas extras, mas ambos sabem que isso não acontecerá tão cedo. Conforme a tarde se transforma em noite, o casal decide voltar para casa. No entanto, Mitsuki não quer deixar Kyoto sem experimentar sua comida favorita na cidade. Eles costumavam ir lá quando eram crianças, e, felizmente, o lugar ainda serve um dos melhores takoyaki do país. Suas bolinhas de polvo são cobertas com cebolinhas verdes, o que faz Mitsuki salivar. Ela ama essas coisas tanto que sempre acaba se engasgando porque come muito rápido. Isso marca o fim do dia deles,
e o casal decide voltar aqui sempre que Yuki conseguir algum tempo livre do trabalho. Eles caminham até a estação a partir do restaurante e pegam o trem noturno para casa. No entanto, ambos estão muito cansados e adormecem no caminho. Eles estão tão perdidos em seus sonhos que acabam perdendo a parada deles e acordam apenas quando o trem chega ao fim da linha em Nara. À medida que a primavera finalmente chega ao fim, o verão japonês retorna com uma vingança ardente. Embora traga muito calor, também é uma temporada de festivais, e um desses festivais é o Tanabata. Este festival é celebrado no dia 7 de julho, e as pessoas costumam escrever desejos em pequenos pedaços de papel conhecidos como tanzaku e pendurá-los com bambu na véspera do festival. Yuki está passeando pela cidade com Mitsuki quando ele nota uma garota segurando alguns papéis de tanzaku. Como um menino pequeno, ele está ansioso para escrever seu desejo e pendurá-lo em uma árvore. Mas sua esposa não está tão empolgada em se juntar a ele. Ela acha que é uma atividade infantil, mas concorda em escrever seu desejo depois que Yuki pede para ela parar de agir como o Grinch. Ambos escrevem seus desejos no papel e os entregam à senhora que está pendurando-os. Neste ponto, Yuki mais uma vez se transforma em uma criança e quer saber o que sua esposa escreveu no papel, mas ela se recusa a divulgar essa informação. Ela o arrasta para longe da árvore de bambu antes que ele possa dar uma olhada em seu desejo, mas ele não precisa gastar muito tempo descobrindo. Afinal, o desejo de Mitsuki é idêntico ao dele, já que ambos desejam ficar juntos pelo resto de suas vidas. Alguns dias depois, Yuki volta para a casa do trabalho com uma expressão bastante triste no rosto. Ele não conta muito a Mitsuki, mas compartilha que errou uma tarefa e agora seu chefe está meio bravo com ele. Ele está se sentindo desencorajado, e sua esposa percebe que ele está com muita ansiedade. Ela realmente quer animá-lo, e é quando ela se lembra de como sua mãe costumava fazê-la se sentir melhor. Ela agarra Yuki e o abraça firmemente para fazê-lo sentir que está seguro. Ela também o ouve desabafar todo o estresse, e não demora muito para que ele comece a se sentir bem novamente. Agora ele está calmo e atento o suficiente para perceber que sua esposa está bastante atraente. Ele até diz isso a ela, o que, é claro, dá errado, já que Mitsuki não pode acreditar em quão rapidamente sua mente passa de estar deprimido para ter pensamentos inapropriados. Ela o agride por ser um pervertido, mas para seu absoluto choque, seu marido se sente ainda melhor depois de ser atingido, e é quando a demônio finalmente percebe que seu marido é um safado. Alguns dias depois desse incidente, Yuki se despede de Mitsuki quando sai para o trabalho. Assim que ele sai de vista, ela começa seu trabalho como dona de casa, e tudo começa com a limpeza. Ela areja os futons e até esfrega a banheira para garantir que seu marido a encontre impecável. Ela está fazendo tudo isso para fazê-lo feliz, já que ele trabalha duro o dia todo e merece encontrar a casa em ótimas condições. Entre suas tarefas, ela também envia a ele sua ameaça de rotina. Normalmente, ela o avisa de que, se ele não voltar para casa cedo, vai manchar as paredes de vermelho com o sangue dele. No final da tarde, ela vai ao mercado comprar carne e legumes para o jantar. Hoje, ela planeja fazer o curry favorito de Yuki, já que ele costuma comer fora, e ela quer que ele coma a comida dela. Depois de fazer tudo isso, ela se senta na sala de estar e espera que seu marido volte para casa. Infelizmente, suas ameaças não funcionaram hoje, e Yuki está atrasado novamente. Isso a deixa um pouco triste, mas ela rapidamente se anima quando ele entra em casa por volta da meia-noite. Em sua empolgação em vê-lo, ela quase esquece sua faca, mas logo se lembra de pegá-la quando vai cumprimentar o marido. Ele, é claro, tenta fugir, mas ela o segura e o faz enfrentar sua ira. E assim termina um dia normal na vida de Mitsuki como dona de casa. No entanto, o fim de semana costuma ser quando as coisas realmente complicam. Mitsuki sempre está ansiosa para passar o dia com Yuki, mas ele muitas vezes tem trabalho a fazer. Neste fim de semana específico, Mitsuki acorda ao vê-lo vestindo o terno. Ela imediatamente o agarra pela gola, coloca seu cutelo na garganta dele e pergunta onde diabos ele está indo em um fim de semana. Yuki diz que tem uma reunião urgente, mas sua esposa não quer ouvir desculpas. A princípio, ela realmente pensa em quebrar as pernas dele para garantir que ele fique em casa, mas volta à razão e o deixa ir. No entanto, ela ainda está furiosa e diz que não se importa mais com ele. Yuki está atrasado, mas é inteligente o suficiente para não deixar sua esposa assim, pois isso pode acabar em tribunal de divórcio ou nas notícias. Ele se aproxima dela e pede perdão por hoje, dando-lhe um beijo. Ao vê-lo tomar a iniciativa, a esposa se sente muito mais relaxada e até começa a ter piedade dele. Eventualmente, ela o envia embora com um sorriso no rosto, mas não o perdoa completamente por ser um viciado em trabalho.
Em uma noite, estão na varanda, observando o show de fogos de artifício. Embora não tenham ido ao festival, estão se divertindo muito. Ao olhar para os fogos brilhantes e coloridos, Mitsuki exclama que eles são realmente bonitos. É quando seu marido rouba a cena, dizendo que ela é 100 vezes mais bonita do que aquelas coisas no céu. Alguns dias após o show de fogos de artifício, Mitsuki está se refrescando com uma bebida. É um desses dias quentes de verão em que não se consegue escapar do calor. Ao procurar algo refrescante na geladeira, encontra uma bebida estranha chamada Demon Slayer. Mitsuki se pergunta como uma pequena bebida pode derrotar um demônio. Ela está ansiosa para provar que o nome está errado, mas falha em perceber o que a bebida realmente contém. Acontece que é apenas um sake muito forte, e o álcool causa muitos problemas para a pobre Mitsuki. Naquela noite, Yuki precisa cuidar dela enquanto ela se recupera dos efeitos desse coquetel horrível. No final, a bebida conseguiu vencer ela de uma forma ou de outra. Certo dia, enquanto Yuki saboreia seu café da manhã, Mitsuki percebe algo estranho. Ele parece um pouco rechonchudo nas bochechas, e ela acha que ele pode ter ganhado alguns quilos. Nosso protagonista não quer acreditar nisso e acha que sua esposa está se lembrando mal de como ele costumava ser. No entanto, Mitsuki quer chegar ao fundo disso, então o coloca em uma balança para ver quanto ele pesa. Ela fica sem palavras ao descobrir que o marido ganhou cerca de 6 quilos em apenas alguns meses. Agora Mitsuki está seriamente preocupada com sua saúde, então ela se recusa a cozinhar para ele, a menos que ele tente perder um pouco de peso. Yuki tenta usar seu charme novamente para sair dessa situação, dizendo que sabe o quanto ela trabalha para cozinhar para ele, e não quer que nada vá para o lixo. Ele tenta colocar a culpa nela, e a princípio, isso funciona. Mitsuki se sente responsável por fazer seu marido engordar cozinhando comida demais para ele todos os dias. Agora, Yuki quer que ela se sinta culpada e o deixe em paz. Mas seu plano eventualmente dá errado porque sua esposa gosta de compensar seus erros. Ela pede desculpas por alimentá-lo demais e promete ajudá-lo a perder peso, custe o que custar. Este custo acaba sendo 100 voltas ao redor do parque no meio do verão. E olhando para este treinamento rigoroso, é seguro assumir que nosso rapaz não vai ficar rechonchudo por muito tempo. No entanto, ele tem uma pausa de sua dieta rigorosa ao ir a um festival de verão com sua esposa. Eles não vão a um festival há anos, então agora querem aproveitar ao máximo. Mitsuki até usa um kimono, e Yuki não consegue tirar os olhos dela. A princípio, ele não estava muito certo sobre vir aqui, pois estava sobrecarregado de trabalho ultimamente, mas agora que está aqui, se sente grato à sua esposa por tê-lo arrastado. Os dois vão de uma loja para outra como um casal de crianças que está experimentando o seu primeiro festival. Eles comem todos os tipos de comida, jogam todos os jogos que encontram, e Mitsuki até compra algodão doce. Ver Mitsuki rir é o suficiente para tirar todo o estresse de Yuki, então ele agradece por tê-lo trazido aqui. Ele também compartilha o quanto ama vê-la em um kimono, lembrando de quando ela costumava usar um kimono todos os dias na infância. A princípio, Mitsuki se sente um pouco envergonhada com esse comentário, mas depois diz a ele que usará sempre que ele quiser. Esta promessa, é claro, vai contra o caráter dela, e ela tenta mudar de assunto imediatamente. Agora é o marido que está com o rosto vermelho brilhante, e ele tenta esconder isso levando-a para outras barracas de comida. Apesar de sua estranheza e nervosismo, o primeiro festival de verão juntos se torna parte de suas memórias mais felizes. No final do mês, o casal está tendo uma manhã estranha. Eles não estão brigando, e Mitsuki nem está dando a Yuki uma vida difícil sobre seu trabalho. Ela está apenas ocupada lavando louça, e seu marido deseja que todas as manhãs sejam assim pacíficas. Ele não está ciente de que esse tipo de paz tem um preço. Você vê, a única razão pela qual Mitsuki está agindo tão docilmente é porque sua mente está cheia de todas as roupas que seu marido vai comprar para ela hoje, depois que ele receber seu salário mensal. Então, acontece que até demônios podem ser comprados, basta conhecer suas fraquezas. E, enquanto falamos sobre fraquezas, Yuki realmente conhece todas elas. Ele sabe que Mitsuki não pode resistir aos seus olhos de cachorro e também sabe como acalmá-la quando está com raiva. Uma tarde, enquanto Mitsuki está ficando irritada com algo, seu marido a pega nos braços e começa a acariciar seus chifres. A princípio, Mitsuki está na defensiva, pois não quer que ninguém toque em seus chifres sem permissão. Mas Yuki sabe que ela adora quando alguém acaricia esses chifres, então ele continua fazendo isso até que ela esteja dormindo como um gato em seu colo, sem se importar com o mundo. Ele realmente a conhece muito bem, e isso torna mais assustador do que ela. Ainda assim,
Ele realmente tem medo dela, especialmente quando chega em casa tarde e a encontra empunhando uma faca. Ela também é maior que ele em todos os aspectos, então ela parece realmente intimidadora quando ameaça devorá-lo vivo. Ela também não aceita um não como resposta e não tem controle sobre sua força demoníaca. Ela já machucou as costas de Yuki várias vezes durante o banho enquanto o esfregava, mas também é quem passa pomada. Ela age como se não gostasse de ser carinhosa com ele. Mas à noite ela entra em seu futon quando quer e muitas vezes o empurra para fora enquanto dorme. Mas nem tudo é ruim. Ela tem muitas qualidades redentoras. Primeiro, ela acorda muito cedo apenas para cozinhar o café da manhã e o almoço para ele. Ela também lembra ele para pegar suas coisas ao sair e não esquece de se despedir dele, mesmo quando está brava. Então, para agradecê-la por ser tão doce, Yuki às vezes dá a ela um beijo de despedida, porque ele sabe que ela adora quando ele faz coisas travessas assim. Alguns dias depois, nosso rapaz está na frente de um gorila que está confessando seu amor por ele. Nosso protagonista ainda está se perguntando como um gorila pode falar quando é agarrado e colocado em seus braços. Se essa situação selvagem parece um pesadelo, é porque realmente é um. Este é o tipo de sonho que Yuki tem sempre que sua esposa o agarra enquanto dorme sem aviso prévio. Como ela é forte como um gorila, é apropriado que ele esteja sendo esmagado pelo mesmo animal em seu pesadelo. Mas ela não é a única que gosta de agarrar. Algumas noites depois, enquanto ele está sendo interrogado por sua esposa por chegar tarde novamente, ele a agarra por trás para fazê-la sorrir. A princípio, ela diz que suas ações não a deixarão feliz, mas seu tom muda rapidamente quando ela começa a gostar da sensação dos braços dele ao redor dela. Ela só tem uma reclamação: ele não é forte o suficiente para esmagá-la, o que faz sentido, já que nosso rapaz é cerca de 30 centímetros mais baixo que ela. À medida que outubro chega ao fim, tudo ao redor de Yuki se transforma em decoração de Halloween, inclusive sua casa, onde ele encontra sua esposa com uma fantasia de fantasma. Depois de chegar em casa, ela parece boba sob esse lençol, mas seu marido acha isso fofo. Ela diz a ele para lhe dar doces ou será enganado por ela. Claro, ele não tem doces à mão, e mesmo que tivesse, não daria a ela porque quer ver que tipo de truque ela tem planejado. Ele fica surpreso, para dizer o mínimo, quando ela simplesmente o puxa para debaixo dos lençóis e começa a beijá-lo para fazê-lo pagar por não lhe dar doces. Desnecessário dizer que nosso protagonista decidiu naquele momento que deixará ela o enganar a cada Halloween a partir de agora. Alguns dias depois, Yuki está se preparando para ir a uma festa de escritório no fim de semana. Sua esposa, é claro, odeia esse plano e pede a ele para não ir, mas o marido diz que não tem escolha. Então, Mitsuki também decide não lhe dar escolha e coloca as pernas sobre ele para fazê-lo ficar no lugar dela. Com seu corpo pesado, ela facilmente domina seu marido, que não consegue mover as pernas dela, não importa o quanto tente. Sua esposa está dizendo a ele para se esforçar mais, ou ela o manterá lá para sempre, e é quando Yuki tem uma ideia. Ele diz a Mitsuki que cancelará o plano se ela quiser que ele fique com ela. Sua rendição repentina pega sua esposa de surpresa, e ela não sabe como responder, então ela volta às suas raízes tsundere e diz a ele que não quer que ele cancele a festa, mesmo que, em seu coração, ela queira mantê-lo perto dela. Suas palavras e sua relutância permitem que Yuki escape de debaixo de suas pernas. No entanto, hoje ele também não quer ficar fora a noite toda. Então ele volta para ela depois de apenas uma rodada de bebidas. Depois de alguns dias, Yuki está sentado em seu escritório com uma expressão triste no rosto. Seu senpai percebe rapidamente que algo está errado, então tenta descobrir o que está incomodando nosso protagonista. Yuki, no entanto, não quer falar sobre isso no escritório, então Muto pede a ele para almoçar com ele. Como Yuki trouxe sua própria marmita, seu senpai apenas compra alguns sanduíches, e eles se sentam em um parque para comê-los. Depois que nosso rapaz começa a se sentir mais relaxado, seu senpai pergunta novamente o que há de errado. Muto diz a seu júnior que às vezes você se sente melhor depois de falar sobre seus problemas, e nosso protagonista decide seguir o conselho dele. Ele explica que na noite anterior teve uma grande briga com sua esposa por chegar tarde. Desta vez, no entanto, em vez de ficar com raiva, Mitsuki estava realmente desolada e começou a chorar. Isso atingiu Yuki profundamente, já que ele nunca desejaria fazer a mulher que ama chorar assim. Ainda assim, as coisas permanecem ruins entre eles, e eles nem conversaram direito nesta manhã. Ele tem medo de que Mitsuki finalmente tenha desistido dele, e esse pensamento o está corroendo por dentro. Depois de ouvir seu problema, Muto imediatamente o corrige, explicando que Mitsuki nunca faria o almoço para ele se não o amasse,
então ele deveria parar de se preocupar em perdê-la e comer algo. Yuki concorda com o que seu senpai está dizendo, então ele abre sua marmita. E é quando ele percebe a palavra desculpe escrita em seu omelete. De repente, todo o seu estresse desaparece, e ele só quer ver sua esposa o mais rápido possível. É quando Muto o ajuda novamente, dizendo a Yuki para ir para casa mais cedo hoje à noite, pois cuidará do trabalho sozinho, e esta não é a última vez que esse sábio senpai salva o casamento de seu júnior com seus conselhos sensatos. Na véspera de Natal, ele nota que Yuki está trabalhando mesmo após o expediente, ao contrário da maioria dos superiores que não se importa como colegas de trabalho. Então, ele pede a Yuki para deixar o trabalho e ir para casa agora, já que não se deve passar o Natal no escritório. Muto até diz ao seu adorável júnior para comprar um bolo, pois sobremesas podem ser ótimas para restaurar o amor em um relacionamento. Ele também segue seu próprio conselho e vai embora logo depois de Yuki, levando para casa um bolo para celebrar a ocasião com sua família, em vez de ficar em um escritório sombrio. Enquanto Yuki estava ocupado em seu escritório, Mitsuki estava passando a manhã de Natal no mercado. Lá, ela avistou alguns inhames assados e comprou um monte para levar para casa. Ela queria guardar alguns para o marido, mas depois de uma única mordida, ela se perdeu na nostalgia, pois cresceu comendo esses inhames. Mais tarde naquela noite, quando Yuki volta com seu bolo favorito, ela não consegue dar nem uma única mordida, pois já está se sentindo enjoada de comer demais. Enquanto seu marido se pergunta por que ela recusaria o bolo, Mitsuki tem certeza de que isso é uma punição divina por sua gula insaciável. Algumas noites depois, Yuki chega tarde em casa, temendo que sua esposa vai esfolá-lo vivo. Mas é quando algo estranho acontece. Em vez de encontrá-lo na porta com sua faca, Mitsuki o recebe em seus braços, com um sorriso no rosto. Neste ponto, Yuki tem certeza de que sua esposa perdeu o juízo ou que um sósia a substituiu. Ela está sendo muito gentil, e isso está deixando apavorado. No entanto, ele se acalma depois de descobrir um monte de latas de cerveja vazias na sala de estar. Ao juntar 2 mais 2, ele percebe que Mitsuki está sendo legal porque está bêbada demais. Eventualmente, ele a leva para a cama e cuida dela, pois o álcool está começando a deixá-la enjoada. Ainda assim, ele gosta de ver esse lado dela e lhe dá um beijo por ser tão doce naquela noite. No entanto, essa não é a única vez em que sua esposa age de maneira estranha quando ele chega em casa. Isso acontece novamente alguns dias depois, quando ele chega em casa e encontra Mitsuki correndo em sua direção e o chamando de Yuki-san. Isso é tão diferente de seu comportamento usual que seu marido fica assustado e cai com uma expressão de medo no rosto. Ele tem certeza de que um espírito maligno tomou o corpo de sua esposa, mas acaba que Mitsuki está agindo assim para apimentar as coisas em seu casamento. Ela ouviu falar sobre experimentar coisas novas em um programa de TV, então está tentando tratá-lo de maneira diferente. Essa explicação coloca um sorriso no rosto de seu marido, e ele diz a ela para não se forçar a mudar. Ele diz que ama como ela costuma agir e odiaria vê-la tentar se tornar alguém que não é. Suas palavras deixam Mitsuki realmente feliz, e ela corre para a cozinha para pegar sua faca porque quer agir como sempre faz. Neste ponto, nosso rapaz percebe que ele errou, e é assim que a vida deles continua até que eventualmente eles têm uma filha chamada Miyuki, que sempre faz sua mãe rir. Um dia, enquanto Mitsuki está cozinhando, sua filha diz a ela que ouviu como seus pais frequentemente dizem "eu te amo" um para o outro com uma expressão estranha no rosto. Isso, é claro, faz sua mãe rir, e as duas cumprimentam Miyuki animadamente quando ele volta do trabalho. Miyuki imita sua mãe e diz ao pai que o ama, e isso quase faz lágrimas nos olhos de nosso rapaz. De qualquer forma que você olhe, eles são uma família feliz, e Mitsuki se sente abençoada por ter isso. Ela está prestes a abraçar o marido quando finalmente acorda para perceber que foi apenas um sonho. Nesse momento, Yuki retornou, e ela está radiante por vê-lo depois desse sonho. Depois de ter esse sonho, ela percebe que realmente quer uma família. Então, naquela noite, ela diz ao marido, "Vamos fazer um bebê hoje à noite."